Fala pessoal, estamos aqui de volta com o segundo episódio do Goleiro Total. Né? No primeiro episódio a gente falou do goleiro universal. Né? Desde já agradecer a todos vocês aí por estar compartilhando, estar comentando, né? Estar interagindo aí sobre o goleiro universal. E hoje a gente vai trazer o segundo perfil, que é o perfil do goleiro especialista. O Felipe vai trazer aí algumas características e indicadores de desempenho para o goleiro especialista. Espero que vocês gostem, beleza? Bacana. Para começar, gostaria de fazer uma pergunta para a galera, interagir, deixar aqui no comentário também. Para vocês, como vocês vê um goleiro especialista? Que tipo de indicador de desempenho possui esse goleiro especialista? Sim? Se vem algum nome ou algum goleiro que vocês identificam assim, coloca aqui no comentário também. Beleza? Vou estar comentando sobre esse goleiro especialista. É um goleiro que apresenta distintos indicadores de desempenho. Porém, alguns ele consegue manter um certo nível de excelência e performance, ok? Então ele é um goleiro que sabe flutuar em distintos contextos, sim, e até modelo de jogo também. Porém, alguns indicadores ele tem alta performance e consegue desempenhar muito bem, ok? Então, primeiro indicador de desempenho que eu vou trazer para vocês desse goleiro especialista, ele é um goleiro no momento ofensivo, sim, que consegue criar e gerar opções de passe em distintas alturas. O que quero dizer com isso? Ele não fica posicionado dentro do gol, senão ele consegue criar e gerar opção de passe fora da baliza, fora do gol, com a pressão próxima ou a pressão um pouco mais longe. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é o zagueiro pela esquerda com a posse de bola e o goleiro do lado direito, sim, longe da baliza, sim, vamos colocar do outro lado da trave oposta, por exemplo, gerando essa opção de passe, tendo, sim, essa linha de passe segura com o zagueiro e aí proporcionando e criando também essa opção de passe para a equipe, ok? Então, esse seria um indicador de desempenho. Outro ponto é o goleiro que sabe sobre as superioridades. Então, outro ponto seria uma superioridade posicional, ok? Ele está bem posicionado e orientado em relação ao recuperador. Sim, o goleiro que fica mal orientado ou que impossibilita uma continuidade de basculação da bola, de giro da bola de um lado ao outro, é um goleiro que fica com a orientação corporal fechada. Agora, esse goleiro ele consegue muito bem manter e gerir também a superioridade posicional, sim, tá sempre bem orientado e fazer que a equipe tenha essa continuidade da posse de bola, ok? Outro ponto seria, um outro aspecto seria esse tipo de controle. Controle no pé e o controle orientado. Qual a diferença dos dois? O controle no pé é quando ele tem a pressão em cima. Então ele precisa ter a bola mais próxima do pé para logo realizar o passe. Sim? O controle orientado seria a continuidade na posse de bola. Então a basculação, o controle orientado, dando continuidade para o zagueiro ou para o lateral esquerdo que está do outro lado. Ok? Outro ponto importante nesse aspecto ofensivo seria o tiro de meta orientado. Então, o tiro de meta com o 9 posicionado embaixo, com o lateral posicionado um pouco mais amplo também, ok? Então, então ele consegue direcionar e orientar muito bem esse tiro de meta, ok? E outro ponto importante de indicador de desempenho, eu acho que esse é um dos principais, vamos dizer assim, desse aspecto ofensivo, seria um passe multidirecional ou orientação corporal multidirecional. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa superioridade posicional, o goleiro que ele sabe orientar o corpo, ele vai ter múltiplas opções de passe, sim? Então, esse goleiro que tem essas múltiplas opções de passe, mesmo sendo pressionado, ele sempre vai ter uma saída com alguém, ou seja, por dentro, ou seja, por fora, sim? Ele vai ter essa continuidade de jogo. Beleza? O último indicador de desempenho para vocês seria um passe a meia distância com a mão em momento de transição. Então, o goleiro consegue recuperar a posse de bola, ele faz muito bem essa reposição com a mão, sim, em uma transição. Porém, dois aspectos que eu acho muito importante. Esse passe com a mão, o goleiro precisa saber se necessita fazer o passe no espaço ou no pé. Ok? Então, o passe no espaço seria é,
esse companheiro tem todo o espaço na frente para poder controlar e dar continuidade no jogo, ok? Se o passe vai no pé, é porque o recuperador está próximo, então ele precisa fazer esse passe rápido no pé, o companheiro ter o controle já da posse de bola, ou orientar um drible, ou dar continuidade no jogo com alguém próximo, beleza? Então seria esses os indicadores de desempenho, ok? De um goleiro especialista. Algum outro ponto, Fred? Então, só para a gente relembrar um pouquinho. Então, o goleiro universal é aquele goleiro que ficava um pouquinho mais centralizado. O especialista é aquele que já se movimenta um pouquinho mais fora da baliza para criar superioridade numérica e está mais próximo da bola, tá? Então, aí o goleiro universal era um goleiro que só fazia um controle mais guiado para estar fazendo a circulação da posse de bola. O goleiro especialista já é um goleiro que tem um controle mais no pé, que já consegue fazer, quando possível, quebrar linhas por dentro, tá? Então, já é uma diferença grande aí na fase ofensiva dos dois goleiros, tá? E para fechar, o passe multidirecional. Então, o goleiro universal, ele fazia só passes lineares, só circulação de Exato. bola ou bolas longas direcionadas. Já o goleiro especialista é um goleiro que já consegue quebrar um passe por dentro, fazer um passe reverso pelo mesmo lado que a bola veio, tá? Então já consegue, com o controle no pé, já dá um pouquinho mais de opção de linhas de passe ali e tipos de passe também para os goleiros especialistas, tá? Vou trazer para vocês aqui um goleiro que eu acredito que se encaixa bem nesse perfil, que é o goleiro do Brentford, né? Que ele foi reserva do Alisson na última temporada na Premier League, agora está titular no Brentford, é o Keller, se eu não me engano, e ele bate certinho os indicadores de desempenho dele bate com tudo aí que o Felipe falou e ele não joga, ele joga quando ele vê que ele consegue executar, ele não força, ele não é obrigado a forçar um passe para manutenção da posse de bola. Então ele é um cara que ele entende o momento do jogo, certo? Dentro do estilo de jogo, né, do modelo de jogo do Brentford, para fazer esse tipo de passe, para achar um homem livre, para utilizar o terceiro homem ali para achar um homem livre. Então ele é um cara que faz o goleiro especialista aparecer um pouquinho mais fácil nos momentos certos. Exato. É um goleiro que sabe interpretar um pouco também as superioridades, né? Então, disso que a gente trouxe aí, a superioridade posicional, ele interpreta a superioridade posicional dele e também do companheiro. Então, acho que esse é um ponto também super importante, né? Talvez um passe, um determinado tipo de passe que vai executar, igual esse da mão. Se esse companheiro não tem essa vantagem para poder dar continuidade no jogo, não é um tipo de superioridade, ok? Ou que seja superioridade posicional desse jogador, ou não, ok? Então, ele, além de detectar a superioridade, ele sabe fazer essa gestão. Se chegar a superioridade pode proporcionar uma vantagem para o time ou não, ok? Então hoje foi esse goleiro especialista. A gente espera é, que tenha ajudado vocês, goleiros, goleiras, treinadores de goleiro, sim. Se há surgido alguma dúvida, quero que vocês deixem aqui no comentário. Gostaria de saber também o tipo de indicador, você, treinador de goleiro, que trabalha com o seu goleiro no dia a dia. Sim, se você utiliza outros tipos de indicadores de desempenho também, deixa aqui no comentário para poder estar agregando à nossa comunidade, ter essa troca também de ideias, né? Que eu acho que é super importante. Então, espero vocês para o próximo episódio. A gente vai estar trazendo o terceiro perfil dentro desse momento ofensivo, ok? Grande abraço e nos vemos até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.